Bem, boa tarde a todos. Hoje, com sorte e muita dedicação, estamos conseguindo começar bem no horário, com tudo certo. Quero explicar para vocês por que eu estou de máscara e se vocês espero que consigam me ouvir bem. E eles dois, como vão tocar, não precisam estar de máscara porque eles vão estar mais distantes. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis com essa nossa atividade. Então, como eu fiquei mais próximo deles, eu estou de máscara. Bem, eu vou explicar muito rapidamente, para quem não ouviu ou não pôde participar do início de ontem, que essa é a continuidade de um projeto que foi colocado pela Braskem, que é nosso patrocinador, junto à Lei de Incentivo da Cultura, Lei do Estado, que funciona através do ICMS. Então, isso foi uma evolução sinfônica. Nós incorporamos todos os instrumentos de sopro da Sinfônica e, assim, também os seus professores conseguimos adquirir os instrumentos, fazer uma seleção e proporcionar para esses jovens que têm pouca oportunidade, uma boa oportunidade de vida para aprenderem um instrumento e serem bons profissionais. Então, nós vamos usar esta montagem aqui, ó, para mostrar para vocês de pertinho. Isso aqui é uma partitura, onde aqui estão todos os sopros. Nós vamos seguir essa ordem aqui da partitura, nós temos que escolher uma ordem. Então, normalmente essa ordem é flauta e oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone e tuba. Então, hoje, vocês vão tomar conhecimento do clarinete em primeiro lugar, depois do fagote. Em terceiro lugar, do trompete e, para terminar, aliás, em terceiro lugar a trompa e depois o trompete. Cada professor vai se apresentar e vai apresentar para o seu aluno. Então eu desejo uma boa atividade para todos nós e fiquem à vontade. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Elimar Blazina e eu sou professor de clarinete da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouco da história do instrumento, a história do clarinete. O clarinete é um instrumento que ele pertence à família das madeiras. Ele é uma evolução de um outro instrumento chamado chalumeau. Chalumeau, ele era era parecido com uma flauta doce e possuía apenas uma chave na parte frontal. Aí, em 1690, um alemão chamado Johann Denner resolve analisar esse instrumento, um instrumento que fazia uma escala com apenas 12 sons, uma escala com 12 sons. Ele resolve colocar na parte traseira uma outra chave, chamada chave de registro. Aí, com o acréscimo dessa chave, o instrumento começou a fazer, conseguiu abranger 3 oitavas, facilitando muito aí a questão das composições, tendo uma gama de sons e notas para que o compositor pudesse utilizar em suas composições. E isso em 1690. Depois, em 1740, o clarinete começa a ter 5 chaves. E a partir dessas 5 chaves ele permanece por um período de quase 100 anos. Onde daí, depois acrescentado, fica com 9 chaves e depois, como a gente conhece hoje, fica um clarinete com 17 chaves. O professor de clarinete Closet, que era um professor do Conservatório de Paris, desenvolveu esse sistema, chamado sistema BEM, que é baseado num sistema utilizado pela flauta. Então ficou, a partir de então, um clarinete com 17 chaves. E é a versão que temos até hoje e consegue, com essas 17 chaves, abranger todo o repertório já composto por instrumento. A família do clarinete. A família do clarinete ela é composta pelo clarinete baixo, que ele toca uma oitava abaixo, ele soa uma oitava abaixo do clarinete. Tem o clarinete alto, que ele tem uma afinação em Mi bemol. Tem o clarinete soprano em Si bemol, que é esse. O clarinete soprano em Lá. E o clarinete piccolo, também conhecido como Ré quinta. Existe também o clarinete contrabaixo, existe também um clarinete mais agudo que a Ré quinta, mas esses que eu falei, clarinete baixo, clarinete alto, clarinete em Si bemol, clarinete em Lá e a Ré quinta, são os que são utilizados em todo o repertório
todo o repertório que existe, o repertório orquestral que existe. As peças compostas por clarinete e contrabaixo é um número muito pequeno, então é quase que inviável para uma orquestra investir num instrumento como esse para quase nunca ser usado, e é um instrumento muito caro. A produção do som no instrumento e como ele é montado, ele é produzido. O instrumento, como eu falei, ele é da família das madeiras. Ele, por um bom tempo, ele era feito de uma madeira africana chamada ébano. E depois, com a questão ambiental, o corte do ébano ficou muito restrito. E daí começou a ficar muito difícil para as empresas, para os fabricantes de instrumento, conseguir fazer instrumentos de ébano. Aí então se pesquisou e se encontrou uma outra madeira, grenadilha, uma madeira também africana. Grenadilha. E hoje em dia existem clarinetes de diversos materiais, inclusive de outros tipos de madeira também. Mas o mais usual, mais coisa, é a própria grenadilha. Existe clarinete inclusive de fibra, de carbono, existe clarinete de plástico, de uma liga de plástico, existe clarinete de diversos materiais, mas a grenadilha é o mais utilizado nas orquestras. O clarinete, ele é formado pela campana, que é essa parte de baixo aqui, pelo corpo inferior, ou corpo da mão direita, que a gente usa a mão direita para tocar, corpo superior, ou corpo da mão esquerda, que é essa parte aqui, a gente usa a mão esquerda para tocar, o barrilhete, barrilhete, que é essa parte aqui, a boquilha, deixa eu separar, boquilha. Antigamente essas duas partes eram únicas, e aí para baratear um pouco mais, resolveram separar. Aí quando o clarinetista quer trocar a boquilha, aí troca só essa parte de cima. E a abraçadeira serve para abraçar essa peça palheta. A palheta, deixa eu mostrar aqui para vocês mais perto. Ela é uma palheta simples, depois vai ter a apresentação do fagote, ontem teve a do oboé, são palhetas duplas. Então a palheta, ela é um bambu, ou aqui para nós do sul é uma taquara, ela é desbastada em uma das pontas, fica uma ponta mais fina que a outra, e ela é colocada na boquilha e presa pela abraçadeira. E aí a palheta é o que vibra e produz o som no instrumento. Certo? Então eu estou aqui também com algumas obras para quem se interessar, para quem quer ouvir. Depois o aluno Gabriel vai tocar uma obra para clarinete, mas as obras mais famosas para clarinete, no estilo erudito, seriam o concerto para clarinete de Mozart, os concertos de Carl Maria von Weber e as sonatas, quinteto e trio de Brahms. Todos compostos para clarinete, e foi os que botaram o clarinete no mundo sinfônico. Da orquestra sinfônica, como a gente conhece, o clarinete é um instrumento mais moderno. Vocês ouviram falar ontem na flauta, que vem de antes de Cristo ainda, com a fabricação com projetos de flauta feito pelos homens das cavernas, furando o osso e coisa. O clarinete, em 1690, começou a ser desenvolvido. Então, da orquestra sinfônica, ele é o mais moderno. Talvez perdendo apenas para o saxofone. Certo? A gente está aqui com o aluno Gabriel Santos. Ele é um dos alunos do projeto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, e ele vai tocar para nós do compositor Cyril Rose. Me perdoe se a pronúncia não está certa, tá? Me perdoe. Ele foi um clarinetista da Ópera de Paris, aluno do Closet, aquele que eu falei anteriormente, que ajudou a desenvolver
o sistema de mecanismo do clarinete. Então ele era um clarinetista da Ópera de Paris, e ele é famoso por compor obras didáticas para o instrumento. Então ele tem vários métodos, vários estudos para o clarinete, para que ele pudesse tocar e também aplicar em seus alunos. Método, para quem não conhece, método seria um livro onde contém vários desafios técnicos para o aluno, o exercício 1, exercício 2, exercício 3, assim, gradativamente, que o aluno vai desenvolvendo junto com o seu professor para ir melhorando no instrumento. Tá? Então, de Cyril Rose, estudo número 21 dos 32 estudos para clarinete, com Gabriel Santos. E essa é uma música, é um estudo que ele vem desenvolvendo, e seria o estudo dessa semana. A gente, no projeto da Orquestra Jovem, a gente vem tendo aulas por computador, né? Aulas remotas, assim. E então essa semana seria essa música, então o Gabriel vai tocar e a gente vai no tempo que a gente tem aqui, trabalhando alguma coisa. Gabriel. Então, assim, o Gabriel tocou muito bem nesse estudo, parabéns, Gabriel. Só, como a gente tinha comentado, o Rose, ele foi um clarinetista de ópera, né? Ele tocava na Ópera de Paris, na orquestra, era o primeiro clarinete da orquestra da Ópera de Paris. Então, ele deve ter ouvido muitas melodias líricas, então ele trouxe muito disso para essas obras dele. Então, talvez vamos tentar explorar esse lirismo, talvez conduzindo um pouco mais, como se fosse uma cantora, uma soprano cantando, tá? Aproveitando mais essas coisas. Vamos tentar um pouquinho só de começo, mais ou menos? Crescendo mais um pouquinho mais de acento.
Parabéns. Então, nosso tempo se esgotou, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui e parabéns. Daí seguimos nas nossas aulas remotas. Tá? Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos que estão acompanhando aí este projeto, esse novo projeto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. O meu nome é Adilson Souza Vieira, eu sou professor de fagote na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e hoje estamos aqui eu e a Sofia Kifiatkowski. Ela iniciou o estudo do fagote em agosto do ano passado e tem desenvolvido bastante no instrumento, tem se dedicado muito a esse instrumento. Ela já tocava flauta doce, né, Sofia? Estudou flauta doce há algum tempo. E hoje nós viemos falar um pouquinho do instrumento, do fagote, e também viemos falar um pouquinho como funciona o estudo na Orquestra Jovem, algumas obras. A Sofia vai tocar uma obra do compositor brasileiro e também de um compositor francês. Então eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do fagote. O fagote é um instrumento que não temos uma data certa, né, mas ele vem evoluindo com o tempo. No século XVII, ele vem da evolução de um instrumento chamado dulciana e ele foi entrando na orquestra. Na verdade, no período segunda metade do século XVII, ele entrou reforçando a linha dos baixos na orquestra. Ele é da família das madeiras, oboé, clarinete, flauta e fagote, né? E da família das madeiras ele é o instrumento mais grave. Pensando em um quarteto de vozes, ele seria o baixo, né? Aquela voz grave do quarteto. Como eu falei, ele vem no século XVII, ele reforçava a linha dos baixos, dos graves do instrumento. Mas logo começou a ser mais explorado como instrumento solístico também. Um grande concerto, conhecido de todos os fagotistas, talvez um dos principais concertos, foi Mozart que escreveu. E o instrumento ele estava passando por uma evolução ainda, né? Somente em 1820 que a gente chegou mais perto do que nós temos hoje nesse instrumento. Naquela época, o instrumento ele continha apenas 3 chaves de metais. Um instrumento do período barroco ainda, né? Que estava passando por uma evolução. As 3 chaves eram nessa parte de baixo, aqui, e depois foram acrescentada mais uma chave. Né? Então, isso era um instrumento que estava passando, sendo modificado ainda. Né? Mas em 1820, Heckel, um grande fabricante, tomou foi trabalhando para chegar no sistema que nós temos hoje, né? Que é o sistema alemão, fagote alemão. Também tem o fagote francês, né? Que decorrer do tempo já não é tão utilizado. Até mesmo na França, as escolas têm professores para o instrumento francês e professor para o sistema alemão. Isso muda algumas coisas na parte de digitação do instrumento. Eu vou mostrar para vocês as partes do fagote. Às vezes as pessoas me perguntam quanto pesa um instrumento, né? Esse instrumento ele pesa em torno de 4 a 5 quilos. Ele é de madeira, então para isso a gente usa um apoio aqui para não ficar o peso todo no corpo, né?
Eu coloco um apoio embaixo e sento em cima, depois eu vou montar. Vou montar o instrumento para vocês conhecerem um pouquinho. Essa parte do instrumento, a parte de baixo ali, o da Sofia já está montado, né? Essa parte aqui nós chamamos de culato. Ele é dividido em 4 partes. Nós temos aqui a asa ou tenor, né, que vai encaixando o instrumento. Depois a outra parte é o baixo, uma parte um pouco maior. Ele liga aqui através de uma chave, que tem uma junta aqui. Deixa eu fazer a montagem. Isso. E a campana. Nós temos aqui, aí então é onde eu coloco, né, para distribuir o peso do instrumento. Nós temos aqui um apoio para a mão direita, nós chamamos de passarinho. Esse apoio vai aqui para dar uma sustentação, uma estabilidade melhor, né, para a nossa mão fazer tocar as notas. O tudel. E como o professor Elimar falou um pouco antes, o som é emitido através de uma paleta. A paleta é um pouco diferente do clarinete, ela é bem parecida com a paleta do oboé, é uma paleta dupla, cana. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. É uma cana que é trabalhada. Normalmente cada fagotista faz a sua, conforme a sua questão de gosto, né? E também conforme as suas necessidades físicas. Essa cana ela produz um som que vai vibrar, né? Ela vibra quando emite o ar nela, que passa pelo tudel e vem passando num tubo cônico, né? Chegando aqui embaixo para tirar as notas mais graves. Você chega aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, uma curvatura tipo um U que passa, e aí vem subindo até sair o som mais grave do instrumento. O som mais grave do instrumento é um Si bemol. Vou pedir para a Sofia tocar esse Si bemol. Ok. Ok. Certo. A palheta funciona mais ou menos assim. Vou pegar esse papel para vocês entenderem, acho que fica uma explicação bem clara. Quando nós começamos a aula, na primeira aula que a gente tem, eu explico para os alunos que não pode apertar a embocadura, a boca, o lábio. O lábio só é sobreposto à palheta sem apertar, porque ela precisa estar aberta algum tanto, né, para que o ar passe por dentro dela. Às vezes, quando aperta demais, vai se fechando e aí o ar não passa, né? Acaba falhando ou não acontecendo o que deveria acontecer. A nota mais grave do fagote é o Si bemol. Ele é um instrumento que tem 3 oitavas, né, que são bem usuais, e chegando até 3 oitavas e meia, que é um recurso bem agudo já, né, chegando num agudo, e de extensão de oitavas ele só perde para o clarinete da família das madeiras ali, né. Também uma curiosidade é que ele utiliza os 10 dedos para tocar. Todos os dedos trabalham no fagote, dependendo do instrumento, que alguns têm mais recursos, mais chaves, né, que ajudam em execução de algumas músicas, mas eu vou mostrar a parte de trás aqui, que é o polegar esquerdo, trabalha todas essas chaves aqui. No meu fagote são 9 chaves. Cada nota, às vezes a gente utiliza elas. Aqui o fagote usa o dedo polegar para 4 chaves. Então é o único instrumento das madeiras que se utiliza, que tem chaves para tocar com os 10 dedos, né?
No decorrer dos anos, conforme foi acontecendo a evolução do instrumento, o fagote ficou conhecido também como um instrumento brincalhão pela sua característica, pelo som característico que tem. Isso foi bastante utilizado por compositores que criaram músicas, até tem uma muito famosa que a Disney fez o filme O Aprendiz de Feiticeiro. No momento que o Mickey vai fazer a magia lá, fazer a bruxaria, as vassouras se levantam, né, e começam a fazer a maior bagunça. Depois vocês procurem e vão ouvir a sonoridade do fagote bem clara. Em tantas outras músicas também, desenhos animados, bastante utilizado. Mas o som dele também pode ser um som melancólico, né? No romantismo foi bastante usado também, né? Com bastante solos na orquestra. E agora eu vou pedir para a Sofia tocar então o trecho da música Aprendiz de Feiticeiro, que foi escrito pelo compositor francês Paul Dukas. Ok. Essa música ela é bem conhecida, bem interessante. Nós vamos trabalhar um pouco coisa rápida, né? Eu vou pedir para a Sofia tocar mais uma vez ela, e aí eu vou interromper. Mas as aulas funcionam assim: o aluno toca uma vez, e aí nós vamos trabalhando, corrigindo, né, aos poucos, algumas coisas. Questão de posição, questão de afinação, né? Esse é um instrumento que a afinação dele é basicamente controlada na embocadura. A gente controla muito aqui, né, o tempo todo, mas a gente vai trabalhando isso no decorrer das aulas, né, sempre buscando um melhor resultado. Ok. Bom, a Sofia, ela tocou numa região característica do fagote, né, que os staccatos se apresentam muito bem aqui, né? Ela chegou até um dó grave. O si bemol que a gente falou antes é um pouco mais grave que esse dó. São 3 oitavas no si bemol, chegando ainda a notas mais agudas. O compositor Stravinsky já começa a Sagração da Primavera com o dó, né? Chegando até um ré, já é quase o limite de um instrumento, né? Ele já começa, a primeira nota da Sagração da Primavera é um dó no fagote, super agudo, que todos os fagotistas sempre ficam um pouco receosos em tocar, né? Nós queríamos falar também um pouquinho sobre o compositor Francisco Mignone. Foi um compositor que ele trabalhou, viveu junto com o fagotista francês radicado no Brasil, Noel Devos, e ele escreveu 16 valsas para fagote solo. Essas valsas elas têm uma importância muito grande no ramo do meio musical fagotístico, né? São tocadas em todo o mundo. Também o compositor brasileiro Villa-Lobos escreveu algumas coisas para fagote solo, a Ciranda das Sete Notas, uma belíssima obra, um duo para flauta e fagote, mas o compositor Francisco Mignone, ele escreveu 16 valsas para fagote solo, um concertino para fagote e pequena orquestra, que tem uma história bem interessante.
ele chegou para o DeVos, para o Noel DeVos, e perguntou se ele queria tocar uma obra. Aí DeVos perguntou, sim, onde estão as partes? Ele disse, está tudo aqui, eu vou começar a escrever. E DeVos ficou meio assim, né? Como eu vou estudar sem ter o material? Mas no decorrer da semana eles foram juntos ali, foram escrevendo a obra. E aí aconteceu uma belíssima obra, concertino para fagote e pequena orquestra do Francisco Mignone. A Sofia ela vai tocar um trecho daquela modinha que o Vila não escreveu. Todos essas 16 valsas, tem umas que são dedicadas ao próprio Noel DeVos, né? E ele usa alguns temas brasileiros, né? Mas ela explora toda a extensão do instrumento. Essa obra que a Sofia vai tocar já começa na região aguda e lá no final ela chega a pegar a nota mais grave do instrumento. Também utiliza toda a extensão praticamente do fagote, do si bemol grave até um ré bemol. Né? É um trecho que acontece isso. A Sofia vai tocar alguns compassos e aí nós vamos trabalhar um pouquinho, que é basicamente o que nós fizemos nas aulas. Então aqui já mostra, né, esse som que nós falamos aqui do instrumento. Ela tocou aquele som brincalhão, né, que é o staccato, que é bem característico do instrumento, mas também tocou algo com mais frase, né? Nós teríamos algumas coisas para trabalhar nessa obra ainda, né? Mas o tempo não nos permite. A Sofia começou este ano a tocar essa obra. Foi uma aula que ela chegou já tocando de ouvido, né? Ouviu a música e aí então eu peguei, não, então se tu quer tocar de ouvido eu vou te dar a partitura e nós vamos começar a trabalhar ela. Nós estamos trabalhando, tenho certeza que já está e vai ficar muito bonito. E eu quero então agradecer ao tempo que nos foi dado, falar sobre o fagote. É um prazer trabalhar na Orquestra Jovem, é um prazer trabalhar com o Maestro Telmo, com todos os nossos colegas. E eu quero agradecer ao espaço que nos foi dado de falar desse lindo instrumento que é o fagote. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bem, vou me apresentar. Eu sou o professor Nadab Tomás, de trompa. Quem me conhece sabe que eu estou arriando, né? É claro que eu não sou o professor Nadab de trompa, eu sou um pouquinho mais branco que ele, para começar por aí. Mas nós estávamos tentando que o professor Nadab entrasse de São Paulo para fazer essa interação com a sua aluna de trompa. Só que é um pouquinho complicado. Já me explicaram aqui que nós estamos fazendo a captação do som daqui, aí o satélite é X mais Y, eu não entendo nada disso. Então eu vou me atravessar aqui no nosso caminho e vou conduzir um pouquinho com ela aqui para a gente conhecer esse instrumento que é muito interessante. Só quero acrescentar tudo que o Adilson falou. Eu tive um grande prazer na vida, que foi ser colega do Noel DeVos, desse fagotista. A Orquestra de Câmara de Blumenau usava os sopros de uma sinfonieta, que eram
quase sempre 2 oboés, 2 flautas, 2 trompas, 2 fagotes, 2 clarinetes. E eram os primeiros músicos da Sinfônica Brasileira, numa época de ouro dessa orquestra, que era dirigida pelo Isaac Arapchevski. E o Noel DeVos, como era o primeiro fagote, em geral estava conosco na Orquestra Blumenau. Além de ser um fagotista excepcional, era um grande ser humano. Era porque não faz muito ele faleceu. Faleceu com bastante idade. Teve uma vida muito profícua, muito boa, e deixou uma grande escola de fagote aqui. Bem, então nós vamos partir agora para a trompa. Vocês reparem que eu tento mostrar ali mais pertinho da câmera, lá, isso aqui parece um labirinto, né? Cheio de voltas e curvas, etc. Bom, esse instrumento, ele na verdade é uma grande corneta comprida, né? Isso vai lá longe. O que aconteceu com o desenvolvimento, não só desse instrumento, mas a família dos metais, foram sendo descobertos caminhos que facilitaram a vida do executante, né? Do músico. Então essa corneta comprida foi enrolada. Além de ser enrolada, foram criadas chaves. As chaves são essa partezinha aqui de cima, ó, que cada movimento desta chave muda o tamanho desse enrolado todo, o tamanho da corneta. E existe mais um outro pedacinho que se chama bomba. Pode tirar a bomba ali só para mostrar? Isso. Isso aqui é a bomba. Ainda na época de Mozart, por exemplo, não existia todo esse mecanismo. Então o que acontecia? Quando tinha que trocar as tonalidades, o trompista tinha uma coleção de bombas penduradas no braço, porque ele tinha que trocar essa peça do instrumento para mudar a tonalidade. E o Mozart escreveu uma música de brincadeira, chamada Village Musicians, ou em português traduzimos para brincadeira musical, onde ele escreve um movimento onde o trompista é ruim e erra as bombas. Então é muito gozado, claro que a gente tem que explicar para a plateia para eles não acharem que o trompista está fazendo aquilo porque não sabe tocar. Na verdade, o Mozart queria mostrar o sofrimento que é para qualquer um ter que ouvir um músico ruim. Bom, para encurtar a história, as partes desse instrumento são essa campana aqui, que nós vemos. Alguns deles são, essa campana é móvel, né? Ela está atarrachada, né? Outros deles são inteiriços, ela não sai do lugar. Tem o bocal, que é onde é produzido o som. Depois ela vai mostrar para nós qual é o mistério, como é que a gente tira som dessa trompa. E o corpo do instrumento, né? Ali ele é composto de várias partes. As chaves, todas essas repartições aqui, que são realmente um trabalho milimétrico, né? E é um dos instrumentos mais ingratos que existe para tocar, ao mesmo tempo que é um pouco norma geral de que é uma das sonoridades mais nobres que existe na orquestra, a trompa e o violoncelo, na minha opinião também, apesar de eu ser violinista. Se eu pudesse recomeçar a minha vida, eu começaria como cellista, mas não dá mais tempo, né? Então, essa é uma sonoridade muito nobre da trompa, mas por que é ingrato o instrumento? Porque ele tem tantas voltas e tantas repartições até o ar que se sopra lá no bocal sair aqui pela campana, que às vezes o ar se acumula dentro da trompa. E o músico erra sem errar, porque o ar se dilata e sopra mais forte do que o músico na verdade está soprando, porque ele se acumulou dentro da trompa. Então acontecem erros assim de surpresa, e o músico não pode fazer nada. Na verdade ele pode ser um executante espetacular. Existe uma gravação que ficou na história da música, que é do Wilhelm Furtwängler, um grande regente alemão, com a Filarmônica de Berlim, onde existe um solo de trompa muito famoso na 9ª Sinfonia de Beethoven, que é muitos ficam esperando isso porque é uma frase lindíssima. Nessa gravação antológica, esse solo de trompa aconteceu para o trompista justamente esse erro. No meio
dessa frase, ele pá, 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 e saiu uma nota completamente estrambelhada. A gravação é tão boa e o solo do trompa foi tão bom que isso não foi refeito. Ficou gravado e essa gravação é uma das mais importantes da Nona Sinfonia de Beethoven, com o erro da trompa. Bem, então agora nós vamos pedir que a Lilian, né, se apresente. Lilian, seu sobrenome? Ferrari. Tem que falar mais forte. Ferrari. Ferrari. A Ferrari, eu tenho um neto de 9 anos que é fascinado pela Ferrari. Né? Vamos ver se a gente tem sorte. Então vou pedir que tu dê uma ideia para nós, por exemplo, da tessitura da trompa. Tenta ir nas notas agudas, uma nota mais aguda que tu conseguir, umas 3 ou 4 assim, pá, 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 até no momento que tu se sinta confortável. E depois no grave. Tá? Experimenta aí. Isso. Também é praxe, por exemplo, que na família das trompas, né? Para vocês terem uma ideia, na Sinfonia Ressurreição do Mahler, são 10 trompas, o naipe. Normalmente, são usadas 4. No clássico, lá no Mozart, eram 2 trompas. Depois foi se acrescentando. Wagner gostava de muita trompa, e Mahler mais ainda. Mas, o que eu quero salientar para vocês? Que normalmente, no naipe de 4 trompas, primeiro e terceiro trompa tocam notas mais agudas. Tocam numa região um pouquinho mais aguda. Segundo e quarto trompa tocam as notas graves. Tanto que este solo, por exemplo, que eu falei da Nona Sinfonia, que é um solo de quarta trompa. E é o grande solista da orquestra naquele momento. Não é o primeiro trompa. Então eu te pergunto, a tua região preferencial qual é? É de ser primeiro trompa ou de ser segundo trompa? É dizer terceiro ou ser quarto trompa? Tu já tem uma escolha ou tu ainda está adivinhando? Estou no início ainda. Ela ainda está pensando, escolhendo o caminho que vai seguir. Mas inevitavelmente acaba acontecendo isso, né? O trompista, o instrumentista, ele vai ter uma tendência, uma facilidade para notas mais agudas. E quase sempre é mais difícil ele ter essa mesma facilidade no grave. E a história inversa se repete. Aquele que tem mais facilidade de emitir notas no grave não tem a mesma facilidade no agudo. Então é um pouco normal isso. A mesma coisa acontece nos trompetes, que nós vamos ouvir depois. Eu vou te pedir que tu mostre, sem a trompa, qual é o mecanismo, qual é o segredo de tirar som. Que é fazer, mas eu não sei fazer direito. Mas tu vai mostrar para nós. É a velocidade do ar e a quantidade de ar que tu coloca no E a vibração do lábio um contra o outro. Quer dizer, se eu soprar assim não sai nada. Só soprar o ar. Eu vou ter que criar uma vibração que no fundo imita a palheta dupla do oboé e do fagote. O oboé e o fagote tem 2 palhetas que se juntam. No clarinete tem uma palheta só que vibra contra o instrumento, mas sempre tem que ter uma vibração, né? Então essa vibração da trompa é produzida pela vibração do lábio. Isso seria um cavalo, né? Mas só para vocês entenderem, ó. Isso aqui é que faz, talvez na tuba ainda funcionasse isso aqui, né? Para fazer aquela nota. Então tenta fazer aqui no vocal, ó. Então, se eu fosse começar, por exemplo, a estudar trompa, né, a primeira aula seria aprender isso que nós estamos comentando. O que se faz para tirar um som do vocal do instrumento de metal. Né? Muitos desavisados podem pensar que eu assopro ali e sai som. Não sai. Tá? Então eu vou pedir que tu toque aquilo que tu tinha combinado, né, com o nosso professor. O Nadab é um grande colaborador nosso,
está produzindo um trabalho muito interessante, muito bom, né? E eu vou pedir então que tu toque uma peça que tu tinha combinado com ele, é um estudo, o que tu vai tocar? É um estudo. De 100 etudes, deve ser, quer dizer, 200 estudos, não é mole. Já viu? Ela trouxe só um, mas imagina o que precisa estudar para poder tocar trompa bem. Esse é só um método. Então, por favor. Muito bem. Tenta fazer mais uma vez aquele primeiro errinho que aconteceu de emissão. Tenta corrigir ali, ó, tá? Desde o início, toca desde o início. Aí, viu? Não teve falha nenhuma. Então esse é o trabalho que é feito em cada instrumento, né? O ideal para nós é quando se consegue unir o talento e a força de vontade, né? Tinha um grande violinista chamado Henry Schering, e foram elogiá-lo pelo talento. Ele disse, olha, é 10% de inspiração, 90% é de transpiração. Então, realmente, a dificuldade é construir, aprender, abrir mão de alguns horários, né, para a gente poder se recolher num canto, numa salinha e estudar o seu instrumento. Mas eu quero te dar os parabéns, foi muito bem. Nós conseguimos, acho, conhecer o instrumento, a trompa. Quero te agradecer pela boa vontade, agradecer por Nadab também, que esteve lá em São Paulo à disposição. Tentamos entrar, fizemos várias tentativas, mas não fomos felizes. Mas a gente aprende com a experiência. Então, à medida que nós formos continuando a fazer essas lives e essas aulas, nós vamos progredindo, vamos encontrando caminhos que fiquem mais fáceis para a gente poder transmitir as mensagens para vocês, ok? Agora nós vamos dar lugar para os trompetes. E o nosso professor de trompete está aqui, então eu não vou precisar embromar vocês, ok? Grande abraço. Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Então, o tema do nosso bate-papo hoje é evolução sinfônica, né? Então eu resolvi trazer um pouquinho da história do trompete, mostrando como ele chegou na orquestra, né? Porque inicialmente o trompete não estava na orquestra, ele é um instrumento super antigo, dá para se dizer que primitivo. Então eu peguei dois livros que eu li para me embasar, né, para falar hoje com vocês sobre a história do instrumento. Um é da Yale University, que é The Trumpet, o nome do livro. Esse livro vocês podem ter acesso online. E o outro é do Eduard Tarr, que é um livro super importante e conhecido, que também se chama The Trumpet. Os dois têm o mesmo nome. Então, falando da história aqui, né? O trompete ele é um instrumento que remonta praticamente à pré-história, né? E nesse início dele, o que esse livro, por exemplo, da Yale University fala, é que ele era um instrumento utilizado para ritos sagrados e religiosos. Só que ainda não era o trompete convencional como a gente tem hoje. O que eles utilizavam eram os materiais encontrados na natureza. Então, por exemplo, eles utilizavam conchas de crustáceos, chifres de animais, bambu e cabaça para fazer esses instrumentos rudimentares. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês desse livro do Tarr,
que ele fala o seguinte: os trompetes dos tempos pré-históricos e da antiguidade serviram somente como instrumentos de sinalização e certamente não produziam música no senso moderno. O som desses instrumentos era descrito como terrível, isto é, que produziam terror, e foi comparado com o zurro de um burro. Então é difícil até da gente imaginar como era o som, né? Porque não era essa música convencional que a gente tem hoje, que esses instrumentos produziam. Ali na Idade Média Tardia, por volta de 1100 a 1400, os trompetes eles começaram a ter modificações, né? Apesar de ainda ser utilizado o chifre, né, de animal, eles também começaram a ser feitos com um tubo reto e uma campana alargada no final, né? E aí esse trompete começa a ter a fundação de várias cortes nas cidades europeias, né? E aí começa também a surgir os empregadores de trompetistas. Então, nesse período aí da Idade Média, começa a surgir alguns grupos instrumentais também, né? E esses grupos, eles eram chamados, tinha um grupo que era chamado de alta grupo, e aí esses grupos, eu vou dizer assim, que digamos que eles eram os primeiros grupos de câmara que começaram a surgir, porque o trompete aí tinha a função de sinalização militar, mas ele também começou a tocar, né, com tímpano ali, com outros instrumentos da época, e aí vamos dizer assim que eram os primeiros grupos de câmara, né? Aí na Renascença, por volta de 1400 a 1600, surge o trompete de vara. Esse trompete ele traz mais recursos, porque eles conseguiam produzir mais notas, né? E também começa a se desenvolver o registro agudo no instrumento, porque até 1300 o trompete só tocava registro grave, né? Ainda não era trabalhado o registro agudo. E com isso, né, ele começa a ser utilizado, além de continuar sendo utilizado nas sentinelas das torres, né, das cortes, eles com a função militar, eles também começam a participar cada vez mais desses grupos de câmara da época, e o trompete vai ganhando mais espaço, né? Uma curiosidade também é que na Renascença eles faziam composições de corais para os grupos de trompete tocar. Então, às vezes no horário do meio-dia, para sinalizar o almoço, ou quando tinha alguma festividade, era tocado esses corais aí. No período barroco, ali em 1600 a 1750, os trompetistas, para conseguir trabalho nesses grupos de câmara, eles têm que começar a desenvolver a técnica de tocar suavemente, porque até então ainda isso não era exigido do trompetista, principalmente porque tinha essa origem militar, né? Então, nessa época aí, as cidades começam a ter muitos trompetistas, as cortes, né? Por exemplo, em Paris, Viena, Leipzig, Londres e Lisboa, o trompete vai ganhando cada vez mais força na música orquestral. A gente tem exemplo de Bach, né, que escreveu peças importantes para trompete. A gente tem o Brandemburgo número 2, que foi composto por Gottfried Reich, não sei se é assim que se pronuncia, Gottfried Reich. Esse trompetista, ele era muito virtuoso naquela época, então o Bach compôs para ele, né, pensando nele. E aí o trompete ali tinha uma função solista também, né? E aí no período clássico, ali por volta de 1750 a 1815, o trompete sofre um declínio, entre aspas, porque essa função que ele tinha mais solística começa a não ser mais tão usada, porque o estilo começa a mudar, né, de composição no período clássico, e aí os compositores começam a preferir o virtuosismo do violino, da flauta e do oboé, e o trompete vai ficando um pouco de lado. Porém, mesmo assim, né, no período clássico, Beethoven, Mozart e Haydn compõem para trompete, pensando no trompete, o trabalho dentro do trompetista junto com os tutti orquestrais. Então, quando tinha parte junto com o tímpano, aí o trompete tocava, né, junto ali, sempre nessas partes. Mas também foi composto no período clássico o concerto de Haydn, né, que é um dos concertos mais importantes para trompete da história. E aí, nesse concerto, o trompete, obviamente, tem uma função solista. Então, esse declínio, na verdade, foi mais por causa do estilo composicional da época, porém, o trompete continuava evoluindo.
E aí no romantismo, então, os compositores do período romântico utilizam o trompete, ele ganha cada vez mais espaço e tem partes super importantes, né? Nas composições de Mahler, Berlioz, Richard Wagner, Mendelssohn e Schumann, ele tem muitas funções importantes ali. Então, resumidamente, né, pessoal, o trompete, ele praticamente ele começa entrando nesses grupos de câmara e vai evoluindo. Então, sempre ele esteve presente na orquestra, digamos assim, né? Então, não foi do nada. Ele foi construindo isso e teve muitas modificações do instrumento com o passar do tempo, só que eu não vou falar aqui porque o nosso tempo é curto, né? Então, agora eu vou apresentar um pouquinho das partes do instrumento para vocês, tá? Aqui a gente tem o bocal, que é essa peça aqui, é onde acontece a vibração, né? Quando a gente vibra o lábio, o som é produzido aqui dentro. O lead pipe, que é essa parte aqui. A gente tem a bomba principal, que é de afinação. Essa bomba tem a função de afinar o instrumento. A gente tem uma chave aqui da água, que a gente chama, né? Para tirar a água que fica condensada aqui. A gente tem a terceira bomba. Aqui são os pistos, né? As pessoas falam botões, mas o nome disso aqui é pisto. E aí a gente tem, para cada pisto a gente tem uma bomba. Para o pisto 1 a gente tem essa aqui, para o pisto 2 essa, e para o pisto 3 esta aqui. O nome é bomba por causa desse som que ele faz, né? Não sei se dá para ouvir aí, mas vou botar aqui, ó. Quando a gente tira daqui, daí dá esse som. E aqui a gente tem a campana do instrumento, né? Que serve para projetar, que é uma característica muito presente nos instrumentos de metais, né? Ela serve para projeção do som. Então eu estou aqui com o aluno Gabriel, que é da Orquestra Jovem. Esqueci de apresentar no início. O Gabriel está há 2 anos na Orquestra Jovem, né? Do nível intermediário. E hoje ele vai estar tocando uma peça para nós. Mas primeiro, para quem está chegando aí e quer conhecer o instrumento, vou pedir para o Gabriel tocar rapidamente algumas notas aqui, só para a gente poder ouvir o som do trompete. Muito bem. Então, o trompete, apesar da gente achar muitas vezes que ele tem esse som super forte, né, a gente consegue tocar suavemente. Justamente para tocar na orquestra isso tem que ser desenvolvido, não tem outra forma, né? Então a peça que a gente vai trabalhar nessa aula aqui vai ser o Concone. Na verdade, Giuseppe Concone é um livro que foi feito para cantores líricos. Só que aí houve uma transcrição para o trompete justamente para trabalhar som, fraseado e também questões ligadas, né? Porque o método todo ele tem muitas ligaduras. Então a gente trabalha muito isso no trompete para poder tocar cada vez mais suave com um som agradável. Então o Gabriel vai tocar o exercício número 13 para nós, estudo número 13.
Muito bem, Gabriel, ótimo. Então, eu queria também te pedir, Gabriel, antes eu me esqueci de te pedir para te mostrar mais ou menos a tesitura do instrumento, né? A nota mais grave e uma nota média, não precisa ser tão aguda, para a gente conhecer também. Bastante alcance e projeção, né? E por isso que ele normalmente na orquestra tem 4, às vezes 3, tem partes que é só com 2, porque justamente ele é um instrumento que consegue ter uma projeção bem grande. Então agora só para a gente trabalhar um pouquinho aí, Gabriel, esse trecho, vamos começar pelo início. A gente vai fazer só com ar, sem tocar em uma nota, só utilizando ar, né? Mas pensando na intenção das notas, né? Eu vou marcar uma pulsação para ti. 1, 2, 3, vai. Isso, ótimo. Essa é a primeira frase. Vamos agora tentar tocar ela com trompete, pensar bem nesse sopro aí, bem livre mesmo. Pessoal, nosso tempo aqui é breve, então a gente já chegou ao final e agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho da Orquestra Jovem. Sigam a nossa página aí e obrigado por hoje. Até a próxima. Eu quero agradecer muito a eles pelo trabalho que apresentaram e fiz questão de voltar aqui só um minutinho para que vocês entendam que novamente eu estou de máscara. Quando eu estive aqui com a trompa, eu não precisei da máscara, a gente estava numa distância bem mais confortável. Agora, como eu estou no meio dos dois, então eu quero fazer questão, né, de mostrar para vocês que nós temos nos esforçado muito para ter todos os cuidados possíveis. Acho que todos nós que pudermos, temos que respeitar essas normas. Quem conseguir, quem puder ficar em casa, se isolar e não correr riscos, melhor. É claro que existem muitas situações diferentes. Como eu, por exemplo, precisei estar aqui, eu tinha que sair de casa. Eu sou grupo de risco. Eu já tenho mais de 25 anos, um pouquinho mais velho do que 30. Então, mas não tem opção B. Quer dizer, eu preciso que esse projeto funcione, eu preciso que essas coisas aconteçam e eu tenho que fazer. Assim como eu, muitos outros. Então, quero agradecer, convidar vocês para amanhã. Amanhã nós vamos encerrar o naipe dos metais, nós vamos ter o trombone e a tuba. E a última meia hora da nossa live, do nosso encontro, nós vamos esperar receber perguntas, curiosidades, aquilo que alguém dos participantes queira colocar para nós. Eu vou estar com o maestro Davi, e a gente pode responder sobre a orquestra sinfônica e sobre banda, e sobre esses instrumentos todos que nos apresentamos aqui. Ok? Muito obrigado. Cuide-se bem. Quem puder, fique em casa e todos com muita saúde. Obrigado.